E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer para os irmãos, amado, uma visão da qual o Senhor me dava. O Senhor me mostrava um demônio. E ele estava... eu creio que os irmãos, quando era criança, já fizeram isso. Quando faz aquilo aqui que fica andando para trás. Eu vi esse demônio muito magro mesmo. Eu vi ele andando para trás. E o Senhor dizia para mim que era um espírito de miséria sobre a vida de alguém. E o Senhor me trazia uma palavra que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 6, que diz assim: e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podiam sustentá-la. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela região. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor prosperou grandemente a vida de Abraão, juntamente com seu sobrinho Ló. Ló foi abençoado através da vida de Abraão. O Senhor havia dado, como todos nós conhecemos, a história de Abraão, a Abraão a ordem que deixasse a sua parentela. Porém, Abraão levou o seu sobrinho Ló, juntamente com ele, e a palavra do Senhor diz que o Senhor prosperou a vida de ambos. E ali, de tantos bens que eles possuíam, de tantos rebanhos que eles possuíam, começa a se iniciar uma desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão agora dá uma oportunidade para Ló para escolher a direção que ele tomasse. Sobre Abraão, seguido pelos olhos carnais, escolhe aos olhos dele a melhor terra, e deixando ali Abraão com aquilo que aos olhos dele não tinha valor, não tinha significância alguma, mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, a promessa do Senhor sobre a vida de Abraão, de Deus o abençoar, para onde Abraão fosse, a bênção o acompanhava. Se o lugar fosse seco, o Senhor prosperava. E o Senhor, ele dizia ao meu coração que esse demônio, esse espírito de miséria sobre a vida de alguém, nesta manhã o Senhor repreende, porque Ló achava que o lugar que Abraão ia não tinha vida, mas Ló não sabia que a promessa do Senhor era sobre a vida de Abraão. E eu quero dizer para você, nesta manhã, a promessa do Senhor é sobre a vida. Aonde quer que você coloque a planta dos pés, o Senhor, ele prospera. Se o lugar estiver seco, se você estiver em obediência ao Senhor e seguir os seus mandamentos, aonde você colocar o pé, se o lugar não tiver vida, o Senhor, ele faz ter. Ló achava que aquele lugar não tinha valor, porque ele viu com os olhos e contemplou a melhor terra. Ele não deu a oportunidade também, assim como Abraão foi justo com ele, ele não deu a oportunidade ao tio de escolher o lugar também. Ele não foi como Abraão, mas ele escolheu o melhor lugar.
aos olhos dele, mas ele não sabia que aquele lugar, que aos olhos dele era o melhor, o Senhor ia punir aquele lugar, Darabandarra Sóbria, e a promessa do Senhor era sobre a vida de Abraão, assim como a promessa do Senhor chegou na tua vida, Alabassúbria, assim como o Senhor determinou sobre a tua vida o espírito da miséria. Nesta manhã o Senhor repreende esse espírito de miséria, porque eu vejo alguém aqui, Alabassúbria, assim como o Senhor me mostrou esse demônio andando para trás, Relabandagassúbria, assim tem pessoas no nosso meio que tem dado passos para trás, nada de seguir em frente, mas só para trás. Tu tem visto a tua vida indo só para trás, mas o Senhor nesta manhã, ele renova as promessas sobre a tua vida, porque tu é filho, e quem é filho, Labandagassóbria, o Senhor cuida, mesmo que o lugar seja de sequidão, o Senhor entra com sua mão poderosa e opera no meio do seu povo. Alabassóbria, Kemenevia, Alamandagasóbria, basta tão somente que você faça a sua parte. E qual é a sua parte? Obedecer ao Senhor. Relabandagasóbria, aí o Senhor manda dizer: faça um propósito para esse espírito de miséria ser repreendido na tua vida, diz o Senhor.